Paz. É uma honra para mim estar aqui. Desejo aprender bastante também e poder contribuir de alguma forma. O irmão é pastor? Eu prefiro não ter esse título de pastor, embora a função do pastoreio eu exerça mesmo dentro da comunidade. Mas na nossa comunidade, diferente de uma igreja constituída, nós somos uma comunidade que está entre as denominações. Então, vamos falar mais perto do microfone. Então, existem pessoas que são provenientes de diversas denominações que participam na comunidade. Entendi. Então, posso chamar o senhor de irmão? De irmão. Perfeito. Eu vejo de uma maneira bem diferente, né? A minha comunidade é uma comunidade interdenominacional e o que nos inspira é o último capítulo do livro do Apocalipse, onde João disse que a visão da Jerusalém celestial que ele tinha, não havia templo. Ele olhou para Jerusalém celestial e falou, eu vi que tinha algo diferente nessa cidade. Essa cidade não tinha templo. E o livro de Provérbios diz, ensina a criança o caminho que deve andar e quando for adulto, não se desviará dele. Jesus faz questão de falar, por exemplo, dos samaritanos, como o bom samaritano. Né? Os samaritanos, nós sabemos que eles construíram, depois do cisma religioso, na época do rei Roboão, filho de Salomão, construíram o templo lá e fizeram um templo de idolatria. Então se tinha muito medo que o reino do norte de Israel fosse para o sul, para o reino de Judá, para adorar em Jerusalém. Então, realmente se criou uma outra religião, cheia de idolatria, cheia de erros, e os judeus, cientes disso, diziam que os samaritanos, né, até quando foram acusar Jesus de estar possesso de demônio, falou, agora reconhecemos que é samaritano. Eu trocaria essa palavra samaritano por católico. Então, muitos evangélicos dizem assim, agora reconheço que você é católico, que você é filho do demônio. E Jesus, várias vezes a gente encontra a parábola do bom samaritano, né? Imagina você falar a parábola do bom católico. Jesus encontra a mulher samaritana, imagina que Jesus encontra a mulher católica, porque é a visão distorcida que se tem do catolicismo em si e do povo católico em si. Eu não venho aqui defender o catolicismo, né? Veja bem, não é isso. A tendência do ser humano é antagonizar tudo que vem antes dele. Então, minha esposa é professora de literatura, e todos os movimentos literários, o romantismo, o arcadismo, o parnasianismo, eles têm em comum o seguinte, quando ele surge, ele tem que negar tudo o que o seu antecessor fez, dizendo tudo o que ele tem é ruim. Tudo o que ele tem é ruim, não há nada de bom ali para se aproveitar. E isso faz com que muitas pessoas gerem em seus corações um ódio que é um contra-testemunho. Eu acho que o pior testemunho é o testemunho do ódio, como nós vemos na Irlanda, por exemplo, de católicos e evangélicos que chegam a atirar, a dar facada um no outro, né, por conta de doutrina. Se você me deixar citar a palavra, eu cito, então. Então, cita a palavra. Então, vamos lá. A visão de Pedro, logo depois da ressurreição, o Senhor desceu um lençol do céu e a palavra dizia no Antigo Testamento que animais que rastejam, répteis, anfíbios, eles não poderiam ser comidos porque eram animais impuros. E Deus fez descer o lençol do céu e disse, mata e come. E Pedro falou, não, de forma alguma eu comerei isso, Senhor, porque é impuro. E o Senhor disse pela segunda vez, desceu o lençol do céu e disse, mata e come. E ele falou, de forma nenhuma, Senhor, porque isso é impuro. Eu aprendi que isso é impuro e isso é impuro. E pela terceira vez, desceu o lençol do céu e disse, mata e come. E ele falou, de forma nenhuma. E aquele lençol se retirou. Da mesma forma, muitos dizem hoje, olha, é o seguinte, o ecumenismo é isso, é um monte de coisa impura. E se Deus diz, não diga tu que é impuro, o que Deus purificou, diz lá em Romanos 14. Uma coisa só é impura para aquele que a tem por tal. A palavra diz, o vento sopra onde quer. Você não pode impedir o vento de entrar aqui. Quando Naamã foi curado da lepra, lá por Eliseu, no Antigo Testamento, ele disse para Eliseu o seguinte, falou, olha, eu reconheço agora, segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 15. Eu reconheço agora que o Deus de Israel é o único Deus e que não há outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Mas eu tenho que pedir desculpa, porque
eu agora vou ter que voltar para a Síria, e o rei da Síria, ele é idólatra, e ele se prostra lá para a divindade, e ele é manco, e eu tenho que me amparar com ele e me curvar para ele, perante aquela divindade, que eu sei que não é Deus. Então, ele pergunta para Eliseu, o que eu faço? Eliseu responde no versículo 19, do capítulo 5 de 2 Reis, vai em paz. Talvez muitos hoje diriam assim, sai dessa, porque aquela religião é maldita e você não pode ter comunhão nenhuma. Mas Eliseu responde, vai em paz. Então, Deus purifica, é Deus quem diz onde o vento vai entrar, onde o vento vai estar. O Espírito Santo é assim. O Espírito Santo, ele quer a unidade. Como eu disse no início, unidade não é uniformidade. Não quer dizer que todos vão pensar igual. O que faz diferença para o mundo é olhar, o mundo deveria olhar para o povo de Deus e dizer, vede como se amam. Mas o povo não vê isso, não vê amor. Né? Não é o quanto eu conheço da palavra que vai me salvar, mas o quanto eu vivo da palavra. Se eu não for sal da terra e luz no mundo, que diferença eu farei? Ser cristão ou deixar de ser cristão? Muitos que se dizem cristãos, ou com crucifixo católico, ou com a Bíblia embaixo do braço, dão o chamado testemunho de vida. Né? Não é testemunho, é testemunho de vida. Não faz diferença eu dizer o que eu acredito, mas o que de fato eu vivo. Né? E se eu vivo o cristianismo verdadeiro, eu vou transformar o mundo. Não vos conformeis com esse mundo, diz a palavra. Agora, em termos de doutrina, o pastor tem razão. Nós vamos encontrar diferenças tão grandes que nós vamos falar, bem, é impossível me aproximar se eu quiser viver aquela doutrina. Eu não preciso viver a doutrina no ecumenismo, mas eu posso sim sentar com o outro, orar com ele. E a primeira coisa que as pessoas não convertidas querem saber quando você prega é para qual igreja você quer me levar. E eu digo, eu não quero te levar para nenhuma igreja, eu quero te levar para Jesus. Se você for até Jesus e o conhecer, você vai ser salvo. Se você pertencer à minha igreja, não importa, você não será salvo se você não se arrepender e não crer no Evangelho. Eu vejo que há um equívoco, né? Eu insisto em falar do ecumenismo cristão e não do sincretismo, que é juntar realmente todas as religiões numa coisa só e bater no liquidificador e falar, não, tudo é Deus, Deus é tudo, que é a doutrina panteísta. Né? Não é isso. Mas o ecumenismo genuíno é a capacidade de qualquer cristão em sentar e orar com qualquer outro, independente do que ele crê, sentar na mesma mesa ou orar na mesma igreja, falar, eu acredito em Deus, eu acredito no Senhor dos Senhores, o nome que está acima de todos os nomes, Jesus Cristo, como diz lá em Atos 4:12, gostaria de orar em nome dele. Gostaria de orar para Jesus, tudo bem? Com os meus alunos, eu tenho alunos, eu sou técnico de judô e de luta olímpica, todos os treinos nós fazemos uma oração. E lá tem alunos budistas, tem alunos espíritas, o Deus deles é outro. Eu sei, como diz o apóstolo, em quem eu tenho crido. E se eu sei em quem eu tenho crido, qual pode ser o meu temor em sentar com alguém que crê em outra coisa? É como se fosse me contaminar, fosse passar aquela... Mas, irmão João, para cada um, ecumenismo é o que a gente está discutindo aqui. Não. É um movimento filosófico de união das religiões. Não, de tolerância entre as religiões. Ecumenismo não é tolerância. Tolerância é outra coisa. Tolerância é dever. Não, de tolerância entre as religiões, porque quando se diz isso, está se pregando o quê? A intolerância. Eu não tolero orar com uma pessoa de crença diferente no mesmo lugar. Então, o que se prega é a intolerância. E isso sim é perigoso. E isso, cada vez mais, faz do povo evangélico mal visto pela sociedade, de um modo geral. Porque o mundo quer ver o amor, é o amor que transforma as pessoas. Vamos fazer o seguinte.